Olá, alunos, tutores. Chegamos aí à nossa reta final da nossa disciplina de estatística aplicada, a nossa última aula, né, antes da revisão, né? A próxima aula é só dar uma revisada no que a gente já aprendeu, né? Então chegamos aí à nossa quinta aula, né, professor? Boa noite, professora. Chegamos aí, vamos falar sobre regressão hoje, um tema bem interessante. Tenho certeza que vocês vão gostar. A gente consegue, dentro da regressão, verificar assim, uma possibilidade de uso assim, muito grande. Muitas vezes, dentro da estatística, a gente fala assim, mas muitas vezes, por que eu vou usar isso, né? Para que vai servir isso no meu dia a dia? Mas a parte da regressão, eu acho ela muito interessante, porque ela proporciona a gente, olha, eu posso usar isso em determinado lugar. Não é, professor? Com certeza. Boa noite a todos, né? A regressão, com certeza, é um dos elementos mais importantes que a gente pode usar para desenvolvimento de várias atividades, né? No decorrer da aula de hoje, nós vamos ver como utilizar as fórmulas, cada parte, né, de como conseguir chegar a um cálculo de regressão e identificar variáveis que a gente não enxerga normalmente, só fazendo os cálculos para se chegar a elas. É isso aí. Então, durante a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a regressão, análise de dados. Essa análise de dados é bem interessante porque a gente vai pegar um tópico desde do início que a gente começou a estudar. Começar a formar um questionário para a gente analisar os dados que foram coletados, para a gente ver o que precisa usar e o que não é interessante a gente usar, e depois chegar lá no final e fazer uma avaliação dele. Então, a gente, dentro da análise de dados, a gente vai fazer assim, dar uma olhada na sequência inteira, desde a aplicação até a coleta final de dados, para a gente chegar às conclusões, né? E vamos falar também sobre probabilidade, né? Mais pra frente a gente vai dar o conceito aí, mas eu tenho certeza que a maioria de vocês já sabe o que é probabilidade, né? De alguma forma a gente vê isso no dia a dia, né? Quem nunca jogou, né? Quem nunca torce por um seu time no futebol e sabe qual é a probabilidade de ser rebaixado, de ser campeão. Exatamente. Então todo mundo, é o que eu falo, tem muitas coisas que a gente não se atenta, mas a gente vê no dia a dia, né? Então vamos lá, pessoal. Os objetivos da nossa aula de hoje é encontrar a equação da linha de regressão, analisar e interpretar os resultados obtidos a partir de um banco de dados, definir o que é probabilidade e utilizar os dados para formar conclusões e tomar decisões. Foi para isso que a gente começou aí a estudar a estatística, para utilizar os dados, para formar as conclusões e tomar as decisões. Por isso que a primeira atividade que a gente fez foi a importância da estatística nas organizações, né? Então, uma das principais importâncias mesmo é a gente pegar essas informações, tirar as conclusões e tomar as decisões, para a gente melhorar a nossa empresa, para a gente melhorar, muitas vezes, tá dentro do nosso setor, a gente pode fazer melhorias dentro do nosso setor, tem empresas que são muito grandes, cada departamento ali tem uma coordenação para ir fazendo melhorias, para ver o que não está funcionando bem e tentar melhorar, né? Então, essa coleta de dados vai formar essas conclusões e a partir daí a gente vai tomar as decisões. Com certeza. Se nós levarmos em consideração que no dia a dia de uma empresa ela tem uma série de atividades que podem ser mapeadas, que podem ser identificadas, você pode fazer uma pesquisa, levantar informações, fazer cálculos de regressão para identificar determinadas variáveis, se elas são interessantes se manter daquela forma ou não. Isso diz respeito a preço, isso diz respeito à qualidade do atendimento, isso diz respeito ao quanto o cliente gostaria de continuar comprando e por que ele compra naquela loja e não em outra. Então, são várias as possibilidades de utilização da regressão. Essa parte do mapeamento dos processos é muito importante dentro da empresa, porque às vezes tem muitas coisas que a gente pode reduzir, tem coisa até que a gente pode deixar de fazer, porque não tinha necessidade de fazer aquilo, né? Então, quando a gente faz esse mapeamento dos processos assim, a gente consegue enxergar bem a realidade ali do que a gente está fazendo, a função, né? Eu sempre tenho acho que é uma estratégia, né? Um conteúdo novo, como é esse conteúdo, tentem enxergar a aplicação dele que ele vai ter. Isso. Né? Regressão é muito importante. Tentem ver como vocês poderiam utilizar. No início, a gente vai trabalhar mais os cálculos, né, professora? Vai ver bem a parte de cálculo, mas depois a gente vai ver as partes de aplicações mesmo desses cálculos. Então, preste atenção no cálculo para você poder ver como você vai aplicar ele depois. Exatamente. Então, vamos lá pessoal. Começar a falar aqui sobre a regressão linear.
Então, após verificar se a correlação linear entre duas variáveis é significante, deve-se determinar a equação da linha que melhor modela os dados. Pessoal, é muito importante já deixar bem claro isso para vocês. A gente só vai fazer o cálculo da regressão, chegar à equação da reta de regressão, se a gente viu que aquelas variáveis teve correlação, tá? Se as variáveis não teve correlação, não tem por que a gente ir adiante. O que é correlação? É o que a gente viu na nossa aula passada. São aqueles cálculos que a gente falou na nossa aula passada. Quando a correlação é positiva, quando é negativa, quando ela sempre está... Quanto mais próxima de 1 ela está, mais perfeita ela é. Lembra disso? Então, se a gente vê que as duas variáveis têm correlação, aí a gente vai partir para fazer a equação da regressão linear, tá? Então, ó, essa linha é chamada de linha de regressão e sua equação pode ser usada para prever os valores de y para um dado valor de x. Então, a gente vai conseguir prever. Vocês vão entender bastante isso na hora dos cálculos. Observe o diagrama de dispersão e a linha mostrados na figura ao lado. Cada ponto de dado D, no caso, cada ponto desse que a gente tem, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Cada ponto que a gente tem aqui do D, ó, tem um D aqui, tem um aqui, cada ponto desse representa a diferença entre o valor Y previsto para um dado valor X na linha. Essas diferenças são chamadas de resíduos e podem ser positivas, negativas ou iguais a zero. Vocês estão vendo que tem o D aqui que está em cima da linha e esses daqui que estão abaixo, né? Abaixo da linha. Então, ó, quando o ponto está acima da linha, o D é positivo. Quando o ponto está abaixo da linha, o D é negativo. E se o valor y observado é igual ao valor y previsto, o D é igual a zero. De todas as linhas possíveis que podem ser desenhadas através de um conjunto de dados, a linha de regressão é a linha para a qual a soma dos quadrados de todos os resíduos, né, o total de D elevado ao quadrado, é um mínimo. Tá? Quando eu falo, eu foco bastante que quando a gente fala dos conceitos, assim, dentro da matemática, dentro da estatística, fica um pouco, às vezes, complicado para a gente entender. Por isso que, logicamente, a gente vai passar os conceitos para vocês, só que a gente vai seguir com o cálculo, porque daí vocês vão conseguir clarear tudo que a gente falou aqui agora, tá? Então, para vocês conhecerem a equação de uma reta de regressão. Então, a gente tem aqui, primeiro a gente vai achar o valor de M e depois a gente vai achar o valor de B, tá? Pessoal, não tá nesse slide aqui, quem puder anotar, anote. A equação eu não sei se eu vou conseguir escrever aqui, mas é Y igual a MX mais B. Então, para quem tiver aí com as anotações, anotem. A equação de uma reta de regressão é Y igual a M vezes X mais B. Então, aqui, ó, vocês podem ver que aqui a gente vai encontrar o valor de M e a gente vai encontrar o valor de B. Só vai ficar faltando a gente encontrar o valor de X. E o valor de X a gente que vai determinar qual que é. Vocês vão entender bem isso, né? Então, aqui, ó. Aqui o N é o número de observações. A gente sempre fala disso, que é a quantidade de amostras, né? Total de XY é a soma do produto da variável X pela variável Y, total de Y, somatório de Y, somatório de X, somatório de X ao quadrado, dos quadrados de X, né? E aqui o total de X elevado ao quadrado. Daí aqui, ó, quando tem um X com um risquinho em cima, é a média de X, e quando tem um Y com risquinho em cima, é a média de Y. Aí é só lembrar da média aritmética que a gente fez lá nas primeiras aulas, tá? Agora vamos colocar em prática isso que a gente viu agora, tá? Hipoteticamente, perguntamos a 7 pessoas sobre a sua escolaridade e sua renda mensal. Então, pessoal, a gente já consegue ver que o nosso N é 7. A gente perguntou para 7 pessoas, então o número da nossa amostra é 7, correto? Então, aqui, ó, anos de estudos concluídos. Então, tem... uma pessoa teve 1 ano e ela ganha um salário mínimo, quem tem 2 anos de estudos ganha 1,2 salários mínimos. Então, aqui tem quantos anos que a pessoa estudou e quantos salários ela ganha, tá? Foquem bem nessa informação. A gente só tem
a informação de pessoas que estudaram de 1 até 7 anos, tá? Então, se eu quiser saber, por exemplo, mas e uma pessoa que estudou 10 anos, quanto ganharia se a gente fosse fazer uma projeção? É isso que a gente vai descobrir, fazendo a equação da reta de regressão. Então, aqui eu tenho uma informação de uma determinada amostra, porque a gente estudou isso. Quando a gente está falando de amostra, a gente já está falando que a gente está pegando uma quantidade menor, porque se fosse para pegar a população toda, ia ficar um trabalho muito grande, né? Então, a gente vai pegar uma quantidade menor, só que a gente consegue fazer uma equação para a gente prever. Essa pessoa estudou 7 anos, mas e se a pessoa estudou 15 anos? Quanto ela ganharia? Então, a gente consegue prever. Então, a gente vai fazer esse cálculo aqui agora. Primeiro cálculo é verificar, primeiro passo é verificar se as variáveis apresentam alguma correlação, tá? Então, eu fiz aqui no Excel, né, daquela maneira que eu expliquei para vocês na aula passada, coloquei essa mesma tabelinha aqui no Excel e fui ver a correlação. E a gente viu aqui que a correlação deu 0,93 praticamente. Então, a gente vê que tem uma correlação alta, né? Ela está bem próxima de 1. E isso quer dizer que a gente pode ir adiante com essa conta, porque ela vai ser válida, né? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei a nossa tabela, e eu até deixei aqui para vocês verem que esse aqui seria o nosso X e esse aqui o nosso Y. E aqui eu só deixei as informações que a gente vai precisar para aplicar naquela fórmula. Então, eu vou precisar do total de X, da média de X, do total de X elevado ao quadrado, do total de Y, da média de Y. Vocês viram que aqui não tem o total de Y elevado ao quadrado? Não coloquei aqui porque a gente não vai usar. Então, por que eu vou colocar essa informação se a gente não vai precisar dela? Então, vamos começar a preencher essa planilha aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fazer o somatório aqui de X. Então, quando a gente soma essa coluna, dá 28. A média de 28 vai dar 4. Por quê? Porque o meu total aqui é 28 e eu tenho uma amostra de 7. Quando a gente faz 28 divididos por 7, a gente tem o 4. Nada mais do que a média aritmética, né? E daí, quando eu pego o total de X elevado ao quadrado, que nada mais é que 28 vezes 28, a gente vai ter aqui 784. Aí a gente vai para a nossa coluna do Y. Total de Y, só somar essa coluna, 14,2. Para saber a média de Y é pegar 14,2 e dividir pela quantidade da nossa amostra, que é 7. Então, a gente vai ter aí a média de Y, 2,0286. Próximo passo, a gente vai calcular X vezes Y. Então, vai ficar 1 vezes 1, 1, 2 vezes 1,2, que é 2,4, 3 vezes 1, 3, 4 vezes 2, que é 8, 5 vezes 3, que é 15, 6,2,6, que é 15,6, 7,3,4, que é 23,8. O que a gente vai usar disso? A soma. Então, esse é o valor que a gente vai usar na nossa fórmula, 68,8. E a gente vai fazer a mesma coisa agora com o x elevado ao quadrado. Só pegar aqui 1 elevado ao quadrado, 1, 2 elevado ao quadrado, 4, 3 elevado ao quadrado, 9. Aqui, 4 elevado ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. E 7 ao quadrado, 49. A gente vai usar a mesma coisa, o total de tudo isso. Então, o que eu vou usar aqui? Isso, total de xy, total de x elevado ao quadrado, total de x aqui, a média de x, total de x elevado ao quadrado, total de y e a média de y. Então, eu vou pegar todas essas informações e vou transportar para nosso próximo slide aqui para a gente continuar a nossa conta. Então, esses números que a gente tem aqui nada mais é o que a gente acabou de encontrar naqueles cálculos, né? E aqui a gente tem a nossa fórmula de M. Qual que é o primeiro passo aqui da nossa fórmula de M? Para a gente encontrar o valor de M. Aqui está o valor de N. Qual que é o nosso N? 7. Foi a primeira coisa que eu falei para vocês ali. Então, a gente tem 7 vezes total de x vezes y. Total de x vezes y, 68,8. Menos, colocar entre parênteses aí, total de x vezes o total de y. O total de x é 28. E o total de y é 14,2. Então, é 28 vezes 14,2.
vamos para a parte de baixo aqui da nossa fórmula. N, que é o nosso 7, né, novamente, vezes o total de x ao quadrado. X ao quadrado é 140, menos o total de x elevado ao quadrado, que é 784. Que fácil que fica, né, professor? Quando a gente olha a fórmula aqui, a gente fala, meu Deus, o que a gente... o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Depois que a gente pega os dados que a gente coletou ali naquela tabelinha e transfere para cá, olha, se tornou uma conta muito fácil de fazer. Agora só tem o quê? Multiplicação e subtração aqui para a gente fazer. E aí, divisão, né? Então, vamos lá. Continuar aqui. 7 vezes 68,8 dá 481,60. Menos 28 vezes 14,2, 397,60. Embaixo, 7 vezes 140, 980. Menos 784. Então, a gente vai ter aqui M é igual a 84 divididos por 196. M é igual a 0,4286. Não acabou por aí. Eu falei para vocês que a gente tem que achar o valor de M e o valor de B. Vamos encontrar agora o valor de B. Vamos continuar aqui com a nossa mesma tabelinha para a gente se basear. E aqui eu já coloquei o valor que a gente encontrou aqui de M. O que é o meu B? Nada mais que a média de Y menos M vezes a média de X. Qual que é a média de Y? 2,0286 menos M, que é o que a gente encontrou agora, 0,4286, vezes a média de X. A média de X é 4. Outra equação muito fácil de fazer também. B é igual a 2,0286 menos 1,7144. A gente tem B é igual a 0,314. Encontramos agora a nossa aplicando os valores encontrados na fórmula de equação da reta de y, que é o que eu falei para vocês, y é igual a m vezes x mais b. A gente só substitui aqui, ó, y é igual o m, que a gente encontrou, vezes x mais o b, que a gente encontrou também. Então, essa é a nossa equação. Olha o que a gente vai fazer com essa equação agora. Com base no exemplo anterior, que identificou a regressão entre a escolaridade e a renda, vamos calcular a estimativa de renda para uma pessoa que tem estudado 16 anos. Foi o que eu falei para vocês. Na nossa amostra, a gente só tem pessoas que estudaram até 7 anos. E eu quero saber agora, uma pessoa que, por exemplo, estudou 16 anos. Agora é só a gente pegar essa equação aqui e substituir o x pela quantidade que a gente quer. Então, a gente vai pegar o y é igual a 0,4286x mais 0,314. Então, a gente vai substituir, no caso aqui, o x por 16. Por quê? Porque eu quero saber uma pessoa que estudou 16 anos. Então, vai ficar 0,4286 vezes 16 mais 0,314. Então, a gente vai ter y é igual a 6,8576 mais 0,314. Então, a gente já pode dizer que uma pessoa que estudou 16 anos vai ganhar, em média, 7 salários mínimos. Que interessante isso, para a gente ver a aplicação, né? Então, agora dá para a gente fazer inúmeras contas aqui. Se eu quiser uma pessoa, vamos supor que uma pessoa estudou 30 anos, né? Porque aqui a gente está colocando que tem uma correlação, que quanto mais a gente estuda, mais a gente ganha. E a gente viu que tem uma certa correlação mesmo. Então, agora a gente pode fazer a conta que a gente quiser. Mas se uma pessoa estudou 12 anos, 13 anos, a gente consegue ver quanto seria. Logicamente que isso é uma previsão, não é uma coisa exata, né? Pode ter gente que estudou 16 anos que não vai ganhar isso, mas quando a gente vê o cálculo da correlação e a gente faz a regressão, a gente chega nisso aqui. Então, uma pessoa que estudou 16 anos, aqui pela nossa equação vai ganhar 7 salários mínimos, tá? Uma projeção. Aí a gente tem o coeficiente de determinação. O coeficiente de determinação é a relação da variação explicada com a variação total. Pessoal, nada mais é, para calcular o coeficiente de determinação, que é
elevado ao quadrado, basta encontrar o valor do coeficiente de correlação, que é o que a gente estudou aula passada, e elevá-lo ao quadrado. Então, se eu tenho coeficiente de correlação 0,93, logo meu coeficiente de determinação vai ser 0,93 ao quadrado, que é igual a 0,86. Isso significa o quê? Que 86% da variação de y pode ser explicados pela relação entre x e y, e 14% restantes da variação não são explicados em razão de outros fatores ou erros de amostra. Porque a gente viu, em nenhum exemplo que a gente viu uma correlação perfeita, então sempre vai ter um erro. Então aqui, uma margem de erro no caso. Então aqui nesse caso a gente teria um 14% aqui, que seria uma variação ou uma margem de erro, tá? Agora vamos falar sobre análise de dados, né? Eu queria passar isso aqui para a gente falar rapidamente, porque já é um pouquinho de uma revisão do que a gente começou a ver desde o início da nossa disciplina. Só que a gente faz uma passagem do início até o final para vocês verem o uso completo da estatística aqui dentro desse exemplo, tá? Então vamos lá. Com os conceitos que vimos até agora, vamos fazer uma aplicação das técnicas aprendidas em um banco de dados estatístico, né? A primeira fase de toda pesquisa estatística é definir o que queremos saber, né? Falamos muito sobre isso. Identificar qual o perfil das pessoas que realizam compras pela internet. Opa, eu já sei aí o que eu estou querendo saber. Então, aqui esse vai ser o meu problema, né? Eu quero identificar qual o perfil das pessoas que realizam compras pela internet. Então, vamos elaborar um questionário? Nesse questionário vai ter 5 questões, né? Qual é a sua idade? O sexo, se é feminino ou masculino. Daí, vocês estão vendo que no feminino e masculino tem 1 e 2, né? Qual a sua escolaridade? Só tem 3 opções, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Vocês estão vendo que aqui tem 1, 2 e 3. Qual é a importância do fator comodidade na escolha desse tipo de serviço? Aí tem lá, extremamente importante, muito importante. E vocês estão vendo que aqui também está de 1 a 5. Fora a questão 1, todas as outras são numeradas, né? E é frequente fazer compras pela internet? Extremamente frequente, muito frequente, né? Pouco frequente. Então, aqui vai de 1 a 4. O que a gente vai fazer depois que a gente aplicar esse questionário? A gente vai transformar nessa tabela aqui. Então, aqui a gente já vai ter, ó, vamos ver de quanto que foi a nossa amostra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse questionário foi aplicado para 10 pessoas que tinha aqui, ó, a idade de todas elas, o sexo, se era feminino ou masculino, se é ensino médio, a comodidade se era pouco importante, se era muito importante, e eles responderam a frequência que faziam compras pela internet. A gente vai pegar esse banco de dados e transformar nisso aqui. Lembra que eu falei para vocês que cada questão era numerada? Então, fora a idade, a gente vai numerar todas elas. Se é feminino é 1, se é masculino é 2. Então, todas as respostas vai virar os números que estavam na frente, né? Fizemos isso, aí a gente vai fazer uma distribuição de frequência aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui eu tenho várias idades, mas aqui eu vou colocar que de 20 a 34, 3 pessoas, de 35 a 49, a faixa etária, 4 pessoas, e de 50 a 65, 3 pessoas. Se eu somar isso aí, vai dar 10, que são as 10 pessoas que responderam o questionário, né? Então, olha como que a gente vai melhorando esse banco de dados, reduzindo isso, né? E aqui a gente tem os gráficos para mostrar. Ó, olhando aqui, eu já consigo ver que a faixa etária, ela está concentrada aqui, dentro da faixa etária, né? Aqui tem 43%. 50 a 65. Isso. 50 e 65, né? E a gente consegue ver pelo gráfico o que tá descrito ali no banco de dados, né? Aqui é a mesma coisa, ó. A gente fez uma análise do gráfico na aula anterior, né? Então aqui eu já consigo ver que 30% aqui, a grande maioria, é a importância do fator comodidade. Eles falam, no caso,
tem os que falam que é nada importante, pouco importante ou extremamente importante. Tem muita gente que fala que não é muito importante. 20% acha extremamente importante, né? E aqui é a mesma coisa, a gente consegue fazer uma análise de dados com base naquela distribuição de frequência que a gente fez. Então, o que a gente faz? A gente pega a quantidade de pessoas que respondeu, qual foi a grande maioria que acha que é muito importante? Vai lá e faz o gráfico em cima disso, né? Aí, o que a gente fez aqui? A gente fez a correlação para a gente ver qual que é o fator mais importante dentro dessa análise que a gente fez com essas pessoas que compram, né? As pessoas que não compram pela internet, que não compram nunca, não são interessantes na nossa pesquisa, né? Por quê? Porque eu quero saber qual que é o perfil dos compradores. Então, uma pessoa que nunca compra não é interessante na minha pesquisa. Então, ela não vai surtir muito efeito na minha pesquisa. Mas aquela grande maioria que compra vai responder. Qual que é a maior importância para mim? Então, tem lá, a gente fez a correlação entre comodidade e compras pela internet. Escolaridade e compras pela internet. Ó, a gente viu que ficou bem baixo aqui. Então, a gente conseguiu ver o quê? Que o nível de escolaridade não tem nada a ver para a pessoa fazer ou não compras pela internet. Não tem correlação. Idade e comodidade. Ficou muito baixo também a correlação. Idade e compras pela internet. As pessoas, porque hoje em dia as pessoas, tanto quando são jovens, quando são mais adultas ou quando está na terceira idade, todo mundo está fazendo compra pela internet hoje, né? Sim. Então, não é uma variável essa também, porque hoje em dia todo mundo faz compra pela internet, né? A variável, no caso, sexo e compras pela internet, também ficou extremamente baixa. E sexo e comodidade, também extremamente baixo. O que ficou alto aqui? Ficou alto que as pessoas que fazem compras pela internet faz pela comodidade. Então, muitas pessoas falam assim, muitas vezes a gente vê que a gente encontra produtos mais baratos, né, pela internet. Então, isso é um fator que influencia muito. Só que hoje em dia, a comodidade de você ir lá na internet, comprar, e daqui a pouco o produto está chegando na tua casa, você não precisou sair de casa, não precisou pesquisar, não precisou gastar combustível para ir, né? Então, tem vários fatores. E isso se torna muito cômodo para a gente. Você não corre risco, né, professor? Não corre risco. Acidente ou de ser assaltado. Exatamente. Então, aqui a gente viu que tem uma grande correlação entre comodidade. Para as pessoas fazerem compra pela internet, a grande maioria delas fazem pela comodidade. Então, o que a gente consegue verificar aqui, ó? Após observar a correlação, calculamos a regressão linear e chegamos à seguinte equação. Olha que interessante. Essa aqui foi a equação da regressão. Esse cálculo foi feito exatamente igual ao que a gente fez agora com vocês, tá? E chegou nesse resultado. Em síntese, a realização de compras pela internet está relacionada à comodidade oferecida ao comprador. O que significa dizer que, para aumentar as suas vendas, as empresas devem oferecer mais comodidade. Olha que interessante, uma pesquisa com 5 questões, né? Que verifica o que a empresa precisa para aumentar as vendas pela internet. Então, eu tenho que tornar isso mais fácil, né? Porque a comodidade está ligada à facilidade, né? Então, eu tenho que tornar isso mais fácil, eu tenho que tornar que o meu cliente não tenha vontade de sair de casa para ir numa loja comprar, né? É até engraçado porque eu tive uma experiência que uma vez eu fui numa loja, eu estava querendo comprar uma televisão, e eu fui até uma loja. Só que eu já tinha feito pesquisa de preços da televisão na internet antes, né? E eu fui até uma determinada loja e cheguei lá, a televisão estava mais caro que no site da própria loja. Então, era a loja X, né? E quando eu fui nessa loja, quando eu tinha consultado na loja X no site dela, estava mais barato do que na loja física.
Daí eu falei assim pro vendedor, né? Falei assim, nossa, mas a TV tá mais caro que na internet? Né? Eu falei assim, aí na internet eles não estão nem cobrando frete, né? Como que pode uma coisa dessa? Ele falou, mas é porque a internet não paga aluguel, não paga nossa comissão, Sim. não paga não sei o que. Então, tipo, eu tive que ouvir isso do vendedor. E é verdade. Então, isso tá acontecendo muito. E é por isso que a gente vê os valores da internet muito mais baixos, né? Porque... Hoje tem lojas, professora, que colocam lá um balcão na sua loja, você vai na loja, compra pela internet na loja. Exato. Não precisa nem na sua casa ter internet, nem computador. Você vai lá na loja e lá tem um balcãozinho, alguém lhe atende lá, você compra lá na loja pela internet, mais barato do que está na loja, né? Então, assim, a internet traz uma série de mudanças de hábitos de consumo, né? E a comodidade talvez seja o elemento central nisso. As pessoas hoje querem mais comodidade, querem ter mais tempo para passar com a família. Hoje em dia, você vai para o trabalho, já ocupa muito tempo e outras atividades, então quer passar mais tempo em casa com a família. Então é uma comodidade, se é de casa mesmo, você compra o que você precisa, não precisa sair, se deslocar, trânsito. Mas, né? Por outro lado, eu fiquei morrendo de dó do vendedor, né? Porque ele falou, ele tava lá, eu acho que ele deve sofrer muito, a queda deve ser muito grande, Sim. né, das vendas. Porque ele falou, não, mas a internet não paga a nossa comissão, não paga aluguel, não paga um monte de coisa, né? Então, e é verdade mesmo. E a gente consegue ver que tem muita comodidade quando a gente faz compra pela internet, né? Então, isso aqui tem muita lógica. O dono aqui da loja, ele verificou dentro dessa pesquisa que quanto mais cômodo ele tornar, mais fácil ele tornar para o cliente, mais ele vai vender, né? E aqui a gente tem a nossa linha aqui, a reta de regressão, né? Com os dados aqui, que a gente encontrou dentro da equação. O coeficiente de determinação desse exemplo que a gente está falando é 0,87, que significa o quê? Que 87% da variação das compras pela internet pode ser explicadas pela relação com o fator comodidade. Porém, os 13% restantes da variação não são explicados, pois ocorrem em razão de outros fatores ou erros de amostra. Então, vai ser bem difícil, quando a gente está falando de estatística, a gente colocar um negócio que vai dar 100%, vai dar uma correlação perfeita, porque sempre vai ter uma margem, né? A gente sempre fala aí de uma margem de erro. E nesse caso, só que nesse caso é muito alto, 87% da variação das compras, ela tem a ver com a comodidade. Então, a gente viu que tem uma correlação muito alta aí mesmo, né? Esse exemplo, professor, ele pode ser aplicado também dentro da loja. O que leva o cliente aí até aquela loja comprar produtos lá? Você identificando qual é esse elemento, que no caso da internet é a comodidade, ele passa a ser estratégico na sua gestão com os clientes, na sua abordagem do cliente, na sua forma de vender o seu produto, né? Então, exatamente. A gente está vendo muitas pesquisas para concentrar as vendas mais na internet. Então, a gente tem que começar a fazer isso para voltar a concentrar um pouco de vendas dentro da... Se você está numa pequena loja, numa cidade do interior, você, de repente, fazer uma pesquisa com os clientes para identificar qual é o elemento central que leva eles até daquela loja, vai fazer com que você reforce aquele elemento para que venham eles e mais clientes e ele continue vindo, né? Que é o mais importante hoje é que o cliente não venha só uma vez, ele venha e continue voltando à loja e comprando outras vezes. Exatamente. E é interessante, pessoal, porque vocês viram que por mais que foi um questionário muito simples e ele ficou muito interessante, por quê? Porque a única resposta que a pessoa que estava respondendo realmente colocava lá era a idade, o resto era tudo de assinalar. Então é muito importante, é pouco importante, é muito interessante quando a gente faz pesquisa assim, tá? Para não fazer perguntas para pesquisar, responder com as... Próxima palavra, porque depois na hora de tabular isso vai dar mais trabalho. Não consegue tabular, isso depois fica muito complicado, né? Então sempre numerar, né? Sempre deixar tudo numerado e sempre colocando lá. Quando é muito frequente, pouco frequente, ou isso é muito importante para você, ou é nada importante. Você pode começar... sem importância, importante, muito importante, importantíssimo. Você pode criar escalas e ir colocando ali e depois você faz a medição. Exatamente. Tabula e faz e daí a medição. Essas escalas vão ser numeradas, né? Isso. E daí depois é só tabular. E daí indo por passos exatamente do jeito que a gente fez agora. A gente pega lá uma tabela preenchida e vai colocando e depois deixando ela somente com os números. Lembra que a gente falou no começo que quando a gente faz esses cálculos, a gente mexe com os números, né? Então... é muito importante e eu acho interessante até o que o professor falou aqui agora, que a gente consegue ver isso. Você que está trabalhando aí numa loja, às vezes
fala assim, vamos fazer uma pesquisa aqui, vamos ver por que as vendas estão diminuindo tanto, né? Muitas vezes não é um fator só a internet, muitas vezes as pessoas, porque a gente sabe que as pessoas estão deixando de gastar bastante mesmo, né? A gente está vivendo um momento que está meio assim instável, né? E assim, em qualquer lugar, independente de ser uma loja, se eu trabalho em um banco, no órgão público, existe a possibilidade de eu aplicar uma pesquisa como essa e chegar a conclusões como essa, identificar os motivos que levam os clientes até aquele local. Isso pode ser feito também no contrário, eu posso identificar um motivo de insatisfação do cliente em algum elemento, alguma parte do meu atendimento ou do serviço que está sendo prestado. Então isso é importante para que eu possa fazer correções de algo que não esteja bom também. Né? Então assim, existem inúmeras aplicações, é algo que se utiliza muito em pesquisas, né, científicas, e se utiliza muito também em agências de marketing e para se chegar a conclusões sobre clientes e sobre atendimento e sobre outros elementos também da organização. E é o que a gente falou, quando a gente começou a falar aqui na disciplina de estatística, a gente estava dando aquele exemplo que a gente estava fazendo uma análise para a gente montar um negócio. Aqui a gente já está com o negócio pronto e está verificando para fazer melhorias. Então, é isso, eu gosto sempre de focar nisso para vocês entenderem que a gente pode usar de todas as maneiras. Não é só agora que o comércio não está, a empresa não está indo bem, vamos ver o que está acontecendo. Não, eu quero montar uma empresa, vamos ver qual é a melhor maneira, onde é o melhor lugar de colocar isso, né? Muitas pessoas, eu gostei muito desse exemplo que a gente deu na aula, que tem no nosso caderno da nossa disciplina, mas muitas pessoas não dão certo muitas vezes porque colocam no lugar errado a empresa. Não era para esse público, não era esse público que era para atender, o público estava em outra região. Então, muitas vezes as pessoas não dão certo por causa disso, né? E existem vários fatores, por exemplo, se o fator sabor, por exemplo, eu tenho uma pizzaria, o fator sabor é o fator determinante para que eu compre pizza ali. Então, eu posso focar a minha estratégia de marketing em cima do sabor, para vender o sabor da minha pizza. E muitos olham e falam, não, eu vou focar no preço, ou eu vou focar na questão da entrega. E pode não ser esse o elemento central e você cometer um erro que pode ser fatal para o negócio. Então é importante você fazer esses levantamentos, fazer a análise de correlação para você identificar claramente o que é central naquilo ali e a partir daquilo ali você foca todo o marketing, os recursos que você tem, que hoje não são tantos, né, para poder desenvolver o seu negócio e fazer ele crescer. Exatamente. E é isso, a parte da correlação, vocês viram que a gente consegue fazer rapidinho ali com a fórmula no Excel, né? Mas é interessantíssimo vocês verem como que é fácil a gente aplicar isso e conseguir ter um resultado e conseguir tomar decisões em cima disso aí, né? Poxa vida, o meu fator predominante é esse, então eu vou focar mais nisso. Então, mas a gente vai ver... a minha venda de pizza não está tendo muita correlação com o fator de variedades, então vou deixar do jeito que está, não vou inventar 300 sabor de pizza lá para ficar aumentando o meu custo também. Então, se não tiver muita correlação, se a correlação não for muito grande disso, não tem por que eu ficar aumentando muito. Mas teve uma correlação muito alta da entrega mais rápida. Peraí, então eu vou eu vou investir mais. Então você consegue até dentro da tua empresa verificar onde que está interessante você investir mais o teu dinheiro, né? Às vezes a gente até evitar custos, né? Vamos tirar, não preciso ter tanto custo assim em determinado lugar, né? Então a correlação aqui e a reta de regressão, ela ajuda muito nessa parte, tá? E tem uma coisa interessante agora, que boa parte dos nossos alunos agora vão estagiar, né? Pode aproveitar a oportunidade do estágio e, de repente, se tiver interesse, conseguir um emprego, utilizando isso aqui para mostrar o conhecimento que ele tem dentro da organização. Ele vai estagiar lá, mas ele faz uma pesquisa, ele aplica uma pesquisa, ele mostra para o dono da loja, olha, isso aqui é importante, ou aquilo ali é importante. Isso pode ser um fator que vai fazer com que você continue, se você quiser, continuar trabalhando ali naquele espaço e utilizar o seu conhecimento de forma aplicada, né, professor? Exatamente, exatamente. É isso aí, pessoal. Durante as nossas atividades, a gente vai rever novamente o cálculo da reta, né, para vocês deixarem isso bem certinho, tá? Agora a gente vai começar a falar sobre probabilidade. Eu falei no início da aula para vocês que todo mundo, né, um dia já jogou.
na loteria, né? Então todo mundo fica, as chances de ganhar na loteria, quais são as chances, né, da gente ganhar na loteria? Então tudo isso aí é probabilidade. Quando a gente fala assim um pouco do conceito, já fica bem focado nisso, ó. A história da teoria das probabilidades teve início com os jogos de cartas, dados e de roleta. Esse é o motivo da grande existência de exemplos de jogos de azar no estudo da probabilidade. Informalmente, provável é uma das muitas palavras utilizadas para eventos incertos ou conhecidos, sendo também substituídas por algumas palavras como sorte, risco, azar, incerteza e duvidoso, dependendo do contexto, né? Então a gente sempre fala aí, na verdade quando a gente joga na loteria a gente fala, se eu tiver sorte eu vou ganhar, né? Porque ninguém fala, se eu tiver azar eu vou ganhar. Se em um fenômeno aleatório as possibilidades são igualmente prováveis, então a probabilidade de ocorrer um evento A é. Olha só, pessoal, para a gente fazer o cálculo da probabilidade, é número de casos favoráveis para número de casos possíveis, tá? Então, a gente vai dar bastante exemplo assim em cima do dado, tá? Para calcularmos uma probabilidade, é necessário que tenhamos um experimento aleatório com as seguintes características. Cada experimento pode ser repetido indefinidamente sob as mesmas condições, que é o nosso N. Não se conhece a priori o resultado do experimento, a gente não conhece, mas podem-se descrever todos os possíveis resultados. A gente pode descrever todos os possíveis resultados. Alguns só em banco de dados mesmo, porque são muito grandes, mas se a gente falar de um dado, por exemplo, se a gente for jogar ele, a gente sabe que ele pode cair do 1 até o 6. Então é mais fácil quando a gente está falando de um dado, né? Agora, por exemplo, para a gente fazer todas as combinações do jogo da loteria, daí já é um negócio que é só computador para fazer mesmo. São milhões, né? Quando o experimento for repetido, um grande número de vezes surgirá uma regularidade do resultado. É o que eu estou falando, a gente se baseia bastante no dado para falar isso. Se a gente jogar muitas vezes o dado, vai chegar uma hora que ele vai começar a repetir várias vezes o mesmo número, né? Daí a gente tem dentro da probabilidade o espaço amostral, que é o nosso S, que é o universo da probabilidade, é o todo do qual as partes serão extraídas. E o evento, né, é um subgrupo do espaço amostral, diferentemente do resultado, em que se admite apenas um resultado. No evento, pode-se ter um conjunto de respostas a cada indivíduo, ou elemento pesquisado. E a gente tem o experimento aleatório. É aquele experimento que, quando repetido em iguais condições, pode fornecer resultados diferentes. Ou seja, são resultados explicados ao acaso, tá? Pessoal, quando a gente fala de um dado, né, eu falei que a gente ia dar bastante exemplo aqui em cima de um dado, mas consideremos como exemplo o experimento aleatório de um lançamento de um dado. A gente tem no dado de 1 ao 6, né? Vejamos agora os seguintes eventos. A gente tem aqui o evento A, por exemplo, para sair um número par. Então, a gente tem 2, 4 e 6. Então, seriam, no caso, 3 chances em 6 de sair um número par. Deu para entender? O evento seria 3, porque eu tenho 3 chances. E o meu espaço amostral todo são 6, porque eu tenho 6 números aí. Então, seria 3 em 6. Um número par e primo, no caso seria o 2. Evento simples ou elementar é definido, né? Um número maior que 6. Olha aqui esse símbolo aqui, ó. Evento impossível. Nunca vai acontecer isso, porque no meu dado não tem nada mais, só até o 6, né? Um número menor que 7, aí é um evento certo, porque todos os meus números são menores que 7. E aqui a gente poderia colocar mais infinitas questões, tipo, números menores ou igual a 4. Eu teria 4 em 6 chances disso acontecer. Então a gente vai ver isso no exemplo aqui agora, ó. Qual a probabilidade de, ao lançarmos um dado, apareça um número par? Acabei de falar para vocês, o que a gente tem aí de número par até 6 é 2, 4 e 6. Então, a gente tem 3 possibilidades de acontecer, de 3 em 6. Isso significa
vai dar 0,50 e eu já fiz vezes 100 aqui para a gente transformar em porcentagem. Então, eu tenho aqui, eu acho mais interessante quando a gente mostra em porcentagem, né? A gente tem aqui 50%. A gente sabe que dos 6 números do dado, metade é par e a outra metade é ímpar. Então, a gente já sabe que é 50% a probabilidade de dar par e 50% a probabilidade da ímpar. Ó, qual a probabilidade de, ao lançarmos um dado, apareça um número menor ou igual a 4? Se eu tivesse falado só um número menor que 4, seria só o 1, o 2 e o 3. Como eu falei um número menor ou igual a 4, o 4 está incluso nisso aí. Então, eu tenho 4 chances em 6, porque o meu dado tem 6 números. Quando a gente faz essa divisão, vai dar 0,66, que é nada menos que 66,66% disso acontecer. Olha só que interessante também essa questão. Uma bola será retirada de uma sacola contendo 5 bolas verdes e 7 bolas amarelas. Então, eu já coloquei aqui, ó. Eu tenho no total de bolas 12, porque eu tenho 5 bolas verdes e 7 amarelas. Então, na minha sacola tem 12 bolas, né? Qual a probabilidade desta bola ser verde? Então, eu vou retirar uma bola dessa sacola. Quantas bolas verdes tem? 5. Num total de 12 bolas. Então, eu tenho 5 chances em 12. Quando eu faço essa divisão, vai dar 0,416, que quando a gente faz vezes 100, vai dar 41,6%. Então, fica bem tranquilo da gente entender aí quando a gente fala de probabilidade. Deixando claro que, pessoal, quando a gente vai fazer a probabilidade de eventos muito... Por exemplo, a gente falou aqui da loteria. Tem umas que as combinações são menores até. Mas quando a gente está falando desses eventos, a gente tem que falar de fórmulas mesmo para ir fazer fórmulas... no Excel ou em um banco de dados, porque não dá para a gente fazer. Aqui a gente está colocando uns exemplos mais... O número de variáveis é muito grande, de possibilidades de acontecer muito grande. Exatamente. Então, não tem como a gente fazer um cálculo desse aqui, né? Mas, eu ia pegar o exemplo da loteria e eu vou trazer na nossa revisão para a gente falar sobre isso. Para a gente ver exatamente qual é para a gente discutir isso aqui. Porque são muitos, então não tem como a gente fazer o cálculo disso. Então, a gente coloca aqui uns exemplos um pouco mais simples para vocês. Mas para vocês já verem o que é a probabilidade, né? Quando a gente está falando de chances prováveis, a gente coloca o provável em cima e o nosso espaço total embaixo. No caso aqui do exemplo das bolas, a minha quantidade de bolas verdes era 5. Se eu tivesse perguntado de bolas amarelas, eu ia colocar 7 no lugar de 5, porque tinha 7 bolas amarelas. Ok? Então, esses seriam os nossos 3 assuntos de hoje, a regressão, a análise de dados e a probabilidade, tá? Vamos falar mais um pouquinho dessa parte do cálculo da regressão para vocês, para tirar todas as dúvidas aí que tiverem, tá bom? Então, eu aguardo vocês aqui daqui a pouco para a correção das nossas atividades, né, professor? Até já. Olá, pessoal, retornando aqui para a correção das nossas atividades. Vamos tirar algumas dúvidas de vocês aí. Primeira coisa, o pessoal está perguntando o que é o M e o que é o B dentro da equação da reta de regressão. Eu pedi para vocês anotarem aí, a equação da reta de regressão é igual a y igual a m vezes x mais b. O m e o b são elementos que estão dentro da equação que estão dentro da fórmula para a gente achar a regressão. Então, a gente vai encontrar lá, através daquela fórmula, o valor de m e o valor de b. Esses dois valores depois vão se transformar na equação,
tá? A gente vai fazer um outro exemplo aqui dentro das nossas atividades, que eu tenho certeza que todos vocês conseguiram fazer, né? E daí vocês vão conseguir também clarear melhor isso aí. Outra dúvida, o pessoal está bastante preocupado com a prova, né, professor? Quando a gente tiver cálculo dentro da prova, a gente vai dar a gente dá a fórmula, tá? Se tiver, por exemplo, calcule a coeficiente, a equação da regressão, então vai ter a fórmula lá para vocês seguirem. Por isso que eu estou falando, para vocês prestarem bastante atenção nisso, porque muitas vezes a fórmula, vocês olham e se assustam um pouco, mas depois que vocês transformam ela com os dados que está na nossa tabela, fica bem mais tranquilo, tá? O que a gente vai fazer também quando tiver exercícios de cálculo que forem assim, dentro da prova vai ter a fórmula e a tabela para ser preenchida. Então, não tem como errar, pessoal. Vai ter a tabelinha para vocês preencherem e a fórmula. E também, calculadora é permitido. Pessoal, celular não, a calculadora, tá? Não é para levar o celular lá para falar que é a única calculadora que tem. Quem for usar a calculadora é a calculadora mesmo, tá? Acho que era isso, né, professor? São essas 3 questões. Então, vamos lá. A gente já tem alguém comentando a questão 1? Tem. O Adelson, né, lá de Espigão, ele respondeu aqui já 1, A3, A4. Nossa, então vamos conferir isso aí. A nossa questão 1 nada mais é que o exemplo que a gente explicou durante a nossa aula de hoje, né? Só que a gente pegou outras variáveis, lógico, né? Ó, considerando que uma loja verificou nos últimos 10 dias que a venda de sapatos e de vestidos foi igual aos valores abaixo, faça o que se pede. Abaixo não, está do lado aqui a nossa tabela, né? Construa a equação da reta de regressão, esse seria o nosso primeiro passo, né? E calcule a previsão de venda de sapatos para o caso a loja vender 80 vestidos. Olha que interessante. A loja percebeu que tinha uma correlação entre a venda de vestidos e de sapatos. Por isso que é interessante ter os vendedores atentos, né? Ver e falar assim, nossa, eu estou vendendo, para todo mundo que eu estou vendendo vestido, para as mulheres, eu estou vendendo sapato também. Então eles conseguiram ver que tinha uma correlação entre a venda de vestidos e a venda de sapatos. Então, daí o que a gente faz? A gente vai construir a equação da reta de regressão para a gente descobrir o que daí a dona da loja quiser saber. Se eu vender 80 vestidos, se eu vender 100 vestidos, porque para ela ver qual seria a quantidade de sapatos que ela venderia em relação a isso. Então, daí está outro exemplo bem legal, né, professor? Para a gente passar aqui, que no caso aqui é dentro de uma loja, mas foi encontrada essa correlação. Como existe essa correlação, agora a gente vai fazer a regressão. Então, vamos lá. Primeiro passo. Ó, exatamente assim seria uma tabela que estaria na prova de vocês, tá? A tabela para ser preenchida. E depois, no caso do lado, a fórmula. Então, o primeiro passo aqui é a gente preencher essa tabela. Aqui a gente tem o nosso X, que é a venda de vestidos, e aqui a gente tem o nosso Y, que é a venda de sapatos. Primeira coisa que a gente vai fazer, total de X, somar esses valores aqui, 347. A média. Vamos fazer outra coisa aqui, pessoal. A gente falou de 10 dias, né? Então, vamos conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o nosso N, né? A nossa amostra é 10. O nosso N é igual a 10. Consequentemente, para a gente encontrar a média aqui de X, é pegar o total de X e dividir por 10. Se o total de X é 347, a média vai ser 34,7, tá? O total de X elevado ao quadrado nada mais é que 347 vezes 347, que vai dar 120.409. Vamos para o Y agora. Total de Y, só somar os valores aqui. Média de Y, pegar esse total e dividir por 10, que é o nosso N. 249 é o total de Y, a média de Y vai ser 24,9. Vamos agora fazer o X e o Y aqui. Então, eu vou pegar X vezes Y, 25 vezes 17, 425. 30 vezes 19,
570. 28 vezes 21, 588. 20 vezes 23, 460. 25 vezes 25, 625. 40 vezes 27, 1080. 45 vezes 29, 1305. 39 vezes 31, 1209. E 45 vezes 22, que é 990. E 50 vezes 35, que é 1.750. Então, a gente achou todos esses valores, agora a gente vai somá-los, que vai dar um total de 9.002. Esse aqui é o total que a gente vai usar. Agora, vamos preencher aqui o campo do x elevado ao quadrado. Nada mais é que pegar esses valores de x e elevar ao quadrado. 25 vezes 25, 625. 30 vezes 25... vezes 30, desculpa, 900. 28 vezes 28, 784. 20 vezes 20, 400. 25 vezes 25, 625. 40 vezes 40, 1.600. 45 vezes 45, 2.025. 39 vezes 39, 1.521. 45 vezes 45, 2.025. E 50 vezes 50, que é 2.500. Estou fazendo bem passo a passo aqui para não ficar dúvida para vocês, tá? E daí, vamos pegar tudo isso que a gente fez agora e somar. O total de x elevado ao quadrado vai ser 13.005. Então, a gente encontrou os totais que a gente precisa para aplicar a nossa fórmula. Vamos para o outro passo, então. Nós estamos na questão 1, né? Olha aqui, o pessoal estava perguntando o que é o m. O m é o primeiro elemento que a gente vai achar dentro da nossa equação aqui, que é essa fórmula. Então, vamos lá. M é igual a n, que é 10 nesse caso, né? Que a gente viu ali. Vezes o total de xy, vezes 9.002, menos total de x vezes total de y. O total de x é 347 e o total de y é 249, tá? Então, tá aqui. Vamos para baixo. N vezes x, o total de x ao quadrado. Então, vai ser n, que é 10, vezes o total de x elevado ao quadrado, que é 13.005, menos o total de x elevado ao quadrado, que é 120.409. Pronto, montamos a nossa equação. Para vocês verem aqui, até vou marcar o n, para a gente ver tudo que a gente usou nessa fórmula. A gente sobrou aqui, no caso, a média de x e a média de y para a gente usar. A gente não usou ela ainda, mas ela já está aqui porque a gente vai achar quando a gente for encontrar o b, o valor de b, tá? Então, por isso que ela já fica aqui. Por isso que eu já aconselho a já fazer o cálculo de todo, o somatório de tudo, para depois só usar os totais, né? Então, vamos resolver isso aqui. M é igual a 10 vezes 9.002, que é 90.020, menos, daí é 347 vezes 249, que vai dar 86.403. Vamos aqui embaixo. 10 vezes 13.005, que é 130.050, menos os 120.409. Resolvendo isso aqui, M é igual 90.020 menos 86.403 vai ser 3.617, divididos por 130.050 menos 120.409, que é 9.641. M é igual 0,3752. Já achamos aqui o primeiro passo para formar nossa equação, tá? Então, vamos para o segundo passo, que é encontrar B. Tá, pessoal? Só para vocês verem aqui, ó, M é igual a 37,52, que eu transferi o valor para cá, para a gente já continuar a nossa equação. Então, vamos lá. A equação de B é igual a média de y menos M vezes a média de x. B é igual média de y, a média de y está aqui, 24,9, menos
M, que é os 37,52 que nós encontramos aqui, vezes 34,7, que é a média de X. Olha só, na fórmula do B a gente usou os dois únicos elementos que a gente não tinha usado na fórmula passada. Deixando bem claro, tenho certeza que todos vocês sabem disso, mas primeiro a gente resolve a multiplicação para depois fazer a subtração ali. Então vai ficar B igual a 24,9 menos 0,3752 vezes 34,7 é igual a 13,2. Então vai ficar 24,9 menos 13,02. B é igual a 11,88. Encontramos M, encontramos B. Agora, ó, aplicando os valores encontrados na fórmula da equação da reta y, que a reta a equação é essa, y é igual a m vezes x mais b, y vai ser igual, o m a gente encontrou, que é o 0,3752, x mais b, que é o 11,88, que a gente encontrou agora também. Olha só, agora o dono da loja quer saber a previsão de venda de sapatos caso a loja venda 80 vestidos. É só a gente usar essa equação. Y vai ser igual a 0,3752, que é o meu M, né? Vezes X. X é o número que eu vou usar, que no caso aqui é 80 vestidos, mais o B, que é o 11,88. Então vai ser Y é igual a 0,3752 vezes 80, que vai dar 30,02, mais 11,82. Olha que legal, pessoal. Então, o dono conseguiu enxergar aqui que se ele vender 80 vestidos, ele vai ter uma previsão para vender 42 sapatos. Aí dá para brincar, para fazer muita coisa. Se o dono quiser vender, fazer uma promoção e vender 100 vestidos, 120 vestidos, é só vocês substituírem o X pelo número que vocês querem saber. Por isso que a gente falou que é interessante a aplicação da correlação e da regressão dentro do nosso dia a dia mesmo, porque a gente consegue fazer muitas projeções, entendeu? Nesse caso aqui ficou bem claro aqui o exemplo que a gente tinha dado, né? Alguns supermercados fazem isso, baixam o preço de um produto, atrai porque um produto atrai o outro, né? Existe muito isso em supermercado, é muito comum a gente ver isso, porque geralmente uma pessoa que compra um produto, muitas vezes dentro do mercado, por exemplo, que tem uma panificadora, por exemplo, que vai lá e compra um queijo, compra um presunto, sempre leva um pão, né? Então tem uma correlação aí, né? Então, às vezes ele vai fazer o quê? Ele vai abaixar o preço de um para atrair a venda dos outros. Então acontece muito isso. Muito legal esse exemplo, professor. Temos alguma dúvida em relação a essa questão? Não. Alguém chegou à resposta de 42 sapatos? Não houve nenhum post da primeira questão, da segunda. Tá, ok, então. Então, vamos à nossa segunda questão. Da segunda até a segunda, a terceira e a quarta questão já é mais ligada aqui ao que a gente falou de probabilidade, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essa questão, essa primeira questão aí, falem aqui para o professor para a gente já aproveitar para tirar isso, porque, pessoal, nossa próxima aula é revisão, a gente não vai ter o tempo dessa interação aqui. Então, a interação hoje é a última que a gente vai ter aqui antes da prova, tá? Então, se tiver alguma dúvida, vamos aproveitar. Questão 2. Um dado é lançado. Qual a probabilidade de obtermos um número divisor de 6? Então, vamos lá. O nosso espaço amostral aqui do dado são 6 números, né? Aí a gente tem o nosso evento, que são os números divisores de 6. 1, 2, 3 e 6. O que a gente tem aqui, pessoal? Ó, 1, 2, 3, 4. A gente tem 4 possibilidades disso acontecer. 4 em 6. Então, a gente vai ter o quê? Que a probabilidade é 4 divididos por 6. Então, a gente tem que a probabilidade é 66,67%. Eu acho que dá 66,66, alguma coisa, mas a gente arredondou, né? Então, muito vai da gente interpretar a questão, tá? A gente saber, daí no caso, muito matemática aí, números divisores de 6, números primos, essas coisas, quando a gente faz essas perguntas, vai muito de interpretar aqui o exercício, né? Ó, no momento de um lançamento de um dado, qual a probabilidade de obtermos o número 3 ou um 5?
Prestar bastante atenção nessa, porque ela tem um pouco, parecida com a próxima, só que por causa de uma palavra aqui a gente vai ter que mudar a questão, tá? O nosso espaço aqui é os mesmos 6 números, porque a gente está falando do dado, né? E o nosso evento é o 3 e o 5. Eu quero saber qual é a probabilidade de dar um 3 ou um 5. A gente tem uma probabilidade de 2 em 6, né? Então vai ficar 2 divididos por 6, que vai ser 33,33%. Então, se alguém perguntar, se eu jogar um dado, qual é a probabilidade de cair aqui um 3 ou se eu jogar um dado aqui na mesa, qual é a probabilidade de cair um 3 ou um 5 aqui? A probabilidade é 33,33%. Mesma coisa que se fosse um 2 ou um 4, porque a gente está falando de 2 números de um dado, né? Agora, olha que interessante essa questão 4. A gente tem alguma resposta da questão 4? Não, professor. Não? Não. Olha só. Em lançamentos sucessivos de um dado, qual a probabilidade de obtermos um 3 e depois um 5? Tá? Na questão anterior, a gente perguntou da probabilidade de cair ou um 3 ou um 5. E aqui a gente está falando da probabilidade de cair um 3 e depois um 5. Então, vai ser uma probabilidade bem menor, né? A conta que a gente faz aqui é diferente. O nosso espaço continua 6 números, só que olha só, olha como que a gente faz nesse caso. A probabilidade da gente obter um 3 é 1 em 6, certo? Porque no dado tem 6 números e tem um 3 apenas. Então, vai ser 1 em 6. E a probabilidade da gente obter um 5 também é 1 em 6. Por quê? Porque a gente também só tem um 5 no dado de 6 números. Então, vai ser 1 em 6 também. E olha como que a gente faz aqui. A gente faz... a probabilidade é igual a 1 sobre 6 do primeiro, vezes 1 sobre 6 aqui do segundo. Então, a gente vai fazer uma multiplicação aí. E a gente vai ter o quê? 1 vezes 1 é 1 e 6 vezes 6 é 36. E daí a gente tem a divisão, quando a gente faz, vai dar 2,78%. Aí eu acho bem bacana a gente interpretar isso aí. Para cair um 3 ou um 5, a probabilidade é de 33% disso acontecer. E para cair um 3 e depois um 5, a probabilidade é de 2,78%. Se a gente colocasse assim, a probabilidade de cair um 3, um 5 e depois um 6, a gente ia colocar aqui mais 1 vezes 1 sobre 6 aqui. E daí ia ficar 6 vezes 6 vezes 6. E a probabilidade ia cair muito mais ainda. Ia ficar quase, né? Então, só para vocês notarem essa diferença quando a gente deu o exemplo do dado, que quando a gente fala de uma variável só, fica fácil da gente saber de 2 variáveis. Agora, quando a gente fala de lançamentos sucessivos, a gente está falando daí da multiplicação. A gente faz primeiro a multiplicação para depois fazer a divisão e encontrar o percentual. Tem um questionamento aqui, professora, a respeito do arredondamento de números, né? Eles estão perguntando aqui se existe pode ser feito o arredondamento, como deve ser feito. Eu até fiz a indicação de que se aquele número for utilizado num cálculo posterior, evite ao máximo os arredondamentos. Se possível, coloque todos os números. Exatamente. Vocês viram que quando a gente fez aqui essa atividade, essa primeira atividade agora, o nosso M deu 0,34, eu deixei 4 números após a vírgula, né? Então, tentem nesse caso deixar isso, porque a gente vai usar esse M depois na fórmula para a gente fazer outra multiplicação. Tudo bem que muitas vezes vai dar vários números ainda depois da vírgula, e vocês quiserem deixar os 4, não tem problema, porque vocês não vão errar a questão pelo fato de estar fazendo esse arredondamento em 4 dígitos depois da vírgula, porque ele vai chegar mais próximo do resultado possível ali, e daí vocês já vão saber qual que é a questão certa. Mas assim, se deu 0,3457, não sei o que lá, não deixa só 0,34 nesses casos, tá? Pega pelo menos no os mínimo 4, né, isso, pega... Quando a gente vai usar um número depois, nesse caso aqui que a gente fez da probabilidade, o 2,78,
eu não me lembro se deu mais números depois da vírgula, mas nesse caso aqui a gente pode arredondar, não tem problema nenhum. Porque já é um resultado final. Isso, já é o resultado final. Eu não vou pegar esse número e multiplicar por um outro. Mas no caso daquelas fórmulas lá que a gente usa, a gente pega aquele valor e vai colocar em outra fórmula, vai fazer outra multiplicação. Então, muitas vezes o arredondamento pode prejudicar isso. Então, vamos tentar manter pelo menos 4 dígitos aí para a gente evitar, né, possíveis erros. Mas a gente não vai acontecer se vocês deixarem esses 4 dígitos, vocês errarem a questão por causa disso, porque daí vocês já vão ver o mais próximo ali do resultado, nem que se der algum... diferença para mais ou para menos se a resposta pequena, tiver, né? se for muito pequena, vocês já sabem que a resposta correta é aquela. A gente tem mais alguma dúvida? Não. É. Só essa. Então, pessoal, a nossa próxima aula, eu quero deixar, falar para vocês que vai ser... A gente não vai conseguir focar muito em cálculos, tá? Uma coisa ou outra que a gente conseguir fazer, eu dou uma passada aqui com vocês, mas não dá, por exemplo, de eu pegar um exercício desse de regressão e fazer com vocês, senão eu vou pegar quase, né, metade da nossa revisão. Então, por isso que eu até comentei com vocês, se tivesse alguma dúvida específica de alguma questão, a gente tentava pegar como base, né? Mas assim, então a gente não vai ter o foco muito em cálculos devido ao nosso tempo, né? Mas a gente vai ter os nossos 50 minutos aqui da revisão e depois já vai ser aplicada a prova, é isso, né, professor? Isso. Ressaltando que daí a prova, as provas que tiverem cálculo vai ser no máximo 3 questões, as outras não vão ser cálculo, né? Então, no máximo 3 questões e a gente vai deixar, quando tiver que preencher a tabela, vai estar a tabela lá e quando tiver que usar a fórmula, também vai estar a fórmula lá. Então, para vocês não precisem ficar se preocupando em decorar a fórmula, que não tem necessidade disso, tá? A fórmula vai constar na prova. E ressaltando mais uma vez a parte da calculadora, tá? A calculadora não é para usar o celular, é a calculadora mesmo. Então, é isso, né, professor? Não temos mais dúvidas aí? Todo mundo orientado, né? A prova não vai estar tão complicada, a gente já viu o conteúdo está tranquilo também, né? Nós iremos solicitar já a disponibilização da aula o mais rápido possível, para que você já tenha também esse auxílio de poder rever a aula, se orientar. Isso. A gente ficou bastante contente aqui, que a gente ficou sabendo que o pessoal está fazendo grupo de estudo, que um está ajudando o outro, então eu acho muito, muito legal isso. Muitas vezes, quando a gente está falando assim, da parte da matemática, sempre tem um assim que tem um domínio mais, né? Maior, assim, então eu acho muito interessante mesmo repassar isso, né, para os colegas de vocês aí. A gente ficou bem contente mesmo. Caso tenha algumas dúvidas que surjam aí no decorrer da semana, para mandar para os tutores, se os tutores tiverem alguma dúvida para mandar para a gente vai esclarecendo aí, para vocês ficarem assim, zerados para fazer essa prova aí, para chegar lá e, né, arrebentar. Então é isso aí, pessoal. A gente vê vocês aí na semana que vem com a nossa revisão e posteriormente a prova de vocês, tá ok? Então um abraço a todos, muito obrigado pela atenção, obrigado, professor. Obrigado, professora. E até a semana que vem. Boa semana a todos.